Olá pessoal, aqui é o professor Wesley para mais uma aula de Geografia. Em nossa última aula falamos sobre o tema 1 e 2 da unidade 3. Hoje vamos falar do tema 3 da unidade 3, tá bom? O que nós vimos na última aula, né? Aprendemos um pouco sobre a formação da Terra, a evolução da Terra, né? As formas de relevo, né? E o interior da Terra. Hoje vamos falar sobre o tema 3 que diz os processos de formação e transformação do relevo. Vamos para a aula? Ok. Observe na tela aí. Temos aí alguns conceitos básicos para entender esse assunto de hoje. O primeiro deles ali, ó, agentes internos ou endógenos. O que significa isso? Que o relevo da Terra primeiro foi formado, antes de ser transformado. E como foi formado? Alguns agentes internos trataram disso, né? São forças que atuam do interior para o exterior da Terra. Forças que ocorrem no interior da Terra e são sentidos aqui na superfície terrestre, entre eles o vulcanismo e o tectonismo. Não fazem muito parte da nossa realidade, eu sei, mas em várias partes do mundo as pessoas passam por situações ligadas ao vulcanismo e ao tectonismo, que são agentes internos da formação do relevo. Vamos conceituar aí o tectonismo. O tectonismo ele ocorre com o choque de placas, né? O tectonismo é o choque de placas tectônicas, tá? E o tectonismo é responsável pela formação de montanhas, porque no tectonismo ocorre esse movimento com a minha mão aqui, ó. As placas se chocam e ocorre o enrugamento da placa, o enrugamento. Isso acaba formando o relevo. Qual é o relevo? Os dobramentos modernos, que são as montanhas, tá? Que são novinhas em relação aos outros relevos, né? Elas têm pouco mais de 10 milhões de anos. São aí os caçulas, né, do relevo mundial. Então, o tectonismo é o choque das placas tectônicas que formam as montanhas, porque enruga o relevo. Tá? E o exemplo de montanha formado por este movimento aí são as cordilheiras dos Andes, por exemplo. A Cordilheira dos Andes é uma espécie de montanha, né, cordilheira, um conjunto de montanhas que foram formadas a partir do tectonismo de placas. Tá? As falhas tectônicas é a separação de placas. Exemplo aqui, ó, a Serra do Mar, né, que é uma elevação de terras no litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Aquela região lá, né, serrana, foi formada devido àquela separação, aquele afastamento entre a América do Sul, onde está o Brasil, e a África. As duas placas, a placa sul-americana e a placa africana. Isso há mais de 130 milhões de anos atrás. Então temos aqui dois agentes internos que eu já falei. Temos o tectonismo, que é o choque das placas, né? São sentidos aqui porque criaram as montanhas, né? Há mais de 10 milhões de anos atrás, e temos as falhas tectônicas que formam um assoalho oceânico e são responsáveis por também mudar o relevo da Terra. Temos aqui também o vulcanismo, que o nome já fala, vem de vulcão, é quando o magma escapa, né, para a superfície terrestre pelos vulcões, ele passa por rupturas na crosta terrestre. E o material que escapa dele, que é o magma em forma de lava, ele forma rochas. Que rochas? Rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas, quando se resfriam aqui na Terra, elas mudam a superfície da Terra, elas mudam o relevo da Terra, elas compõem o relevo da Terra. Tá? Então aqui na tela temos tectonismo, as falhas tectônicas e o vulcanismo como agentes internos ou endógenos que são responsáveis pela formação do relevo terrestre. Tá? Eles atuam do interior para o exterior, sentido aqui na superfície. Um detalhe interessante é que todos esses processos, né, eles são muito antigos e são muito lentos. Né? Para nós, seres humanos, é imperceptível essa mudança, essa transformação do relevo. Aí na tela estão os três agentes internos da formação do relevo terrestre. Observe esse mapa aí agora, ó. Né? Essa mancha toda aqui vermelhada aqui no mapa, né, são as zonas sísmicas, né, da Terra. São sujeitas a abalos sísmicos. Eu disse sujeitas, não quer dizer que vai ocorrer. Mas nessa área aqui todinha ocorre aí, ó, abalos sísmicos, ou seja, trocando em miúdos, terremotos. Né? É justamente onde estão as emendas das placas tectônicas, né? Onde as placas tectônicas se chocam ou se afastam. Então toda essa linha vermelha aqui no mapa corresponde às zonas sísmicas, ou seja, as regiões da Terra onde podem ocorrer terremotos. Repararam que eu destaquei aqui o Brasil? Olha só, o Brasil ele está na região no centro da placa, então ele está praticamente, ele não é sujeito a terremotos e vulcões. Opa, mas acontece no Brasil terremotos.
né? Os terremotos que ocorrem no Brasil constantemente, né? Normalmente ocorrem com o epicentro em outro lugar. O que significa isso? Ocorre um terremoto aqui no Chile, ele vai refletir no Brasil. Ocorre um terremoto aqui na Argentina, vai refletir no Brasil. Então, terremotos que ocorrem em outros países vizinhos ao Brasil são sentidos aqui, como o que ocorreu aí no Chile em 2010, na escala de 8.8 em Concepción, uma cidade litorânea lá, e foi sentido no Brasil, na escala 8.8, tá? Então o Brasil ele está praticamente, entre aspas, livre de sofrer terremotos, né? Porque ele não está nessa área que eu marquei aqui de vermelho, ó, que está marcada de vermelho, que são as áreas que têm abalos sísmicos. Repare que tem umas partes mais escuras aqui, essa região, né? Aqui, e tem umas partes mais claras. Essas partes mais escuras, que estão com pontinhos pretos, que são as regiões com mais intensidade, onde ocorrem os mais severos terremotos da Terra, tá? E também os pontinhos pretos são onde ocorrem vulcões. Então, vamos recapitulando. A parte vermelha toda são áreas sísmicas da Terra, onde pode ter terremoto. As áreas vermelhas com um tom mais escuro são as partes onde tem terremotos mais severos, né? Os pontinhos brancos aqui, eles são terremotos que ocorrem na superfície terrestre desde 1990, tá? Aliás, desde 1900, perdão. E os pontinhos pretos são os vulcões. Eu destaquei ali, ó, o Círculo de Fogo, né? O Círculo de Fogo é a região mais instável da Terra. Ela pega a costa oeste da América e pega a costa leste da Ásia. Essa região que eu destaquei aqui em ponto e aquela região todinha lá forma o chamado Círculo de Fogo. É a região do planeta onde mais tem terremotos e vulcões. Então, vou só para citar aqui, ó. A costa oeste dos Estados Unidos tem muitos terremotos. Aqui, ó, América Central, os países que estão aqui na costa oeste da América do Sul sofrem muitos terremotos. Então, essa região é onde está o Círculo de Fogo, onde tem a maior ocorrência de terremotos e vulcões. Bem, vocês viram agora há pouco que tem os agentes internos que formam o relevo terrestre. O tectonismo, as falhas tectônicas, né, o vulcanismo, eles são responsáveis por formar o relevo terrestre em eventos bem lentos, tá? Levam milhões de anos para fazer isso, para se criar uma montanha, por exemplo. Agora, vamos ver os agentes externos. Os agentes externos são aqueles que agem por fora, ou seja, aqui na superfície onde nós estamos. É bem comum a gente encontrar e visualizar algum desses agentes, a chuva, o vento e por aí vai. Vamos ver aqui o conceito. Os agentes externos, eles são responsáveis pelo desgaste das rochas que esculpem, modelam o relevo. São eles a água, o vento, variações de temperatura e etc. Todos os agentes aqui, ó, né, nós conseguimos observar, ocorre em nosso dia a dia. E eles são responsáveis por desgastar, por modelar a rocha, a montanha, o morro que já está ali formado. Tá? No Brasil, vale destacar isso, o agente principal é a água. Porque o Brasil é um país muito rico em água, né? Tem a maior bacia hidrográfica do planeta, por que não teria então a água como principal agente, né? Então no Brasil a água é o principal agente externo que modela o relevo, assim como a neve é o agente principal que modela o relevo no Polo Norte. Assim como a areia, né, o vento é o agente principal que modela o relevo no deserto. Então cada lugar tem um agente externo que se destaca na formação e transformação do relevo. No caso do Brasil, é a água, tá? Em relação aos agentes externos, vale destaque aqui o intemperismo. O que é o intemperismo? Como é que uma rocha passa pelo intemperismo? E o que isso forma? E o que isso muda no relevo? Temos aqui o intemperismo, ó, é a desintegração e decomposição das rochas provocadas pela ação dos agentes externos. Ocorre a erosão, essa erosão, que é o desgaste da rocha, ela pode quebrar uma rocha, ela pode trincar uma rocha, ela pode despedaçar uma rocha, ela pode mudar a composição química da rocha sem quebrar essa rocha, ou seja, tudo isso chama-se intemperismo. É quando a rocha passa por transformações que podem quebrá-la ou podem mudar a sua estrutura interna. Temos aqui então o intemperismo físico. Olha, quando fala físico, você já imagina a quebra de alguma coisa. É a variação da temperatura diária, provocando a dilatação ou contração dos minerais e das rochas. Vamos explicar direitinho isso aqui. A variação da temperatura. Quando uma rocha é exposta a altíssima temperatura, como ocorre nos grandes desertos, ou quando ela é exposta a baixa temperatura, como ocorre nos polos, essa rocha submetida a essa temperatura elevada ou essa temperatura muito baixa, ela pode dilatar ou contrair. Isso vai provocar a quebra dela. Então, o intemperismo físico é quando ocorre uma variação de temperatura, elevada ou baixa, muito frio ou muito quente, e a rocha responde. Ou ela vai dilatar ou vai contrair. Nesse dilatar e contrair, ela acaba se quebrando,
isso é o intemperismo físico. A rocha teve uma quebra, ela se despedaçou, tá? O intemperismo físico, agora em outra modalidade, causado pelas raízes. Isso aqui é interessante, já eu vou mostrar imagens sobre o que estou falando para vocês aqui. O intemperismo físico é causado pelas raízes que exercem pressão nas rochas. Já deve ter percebido em sua rua, assim quando você vai passear, que algumas raízes de árvores, elas trincam, elas quebram a calçada. Então quando aquela raiz quebra a calçada, é bem comum isso, né, nas pracinhas, isso ocorreu uma espécie de intemperismo físico, porque a raiz teve tanta força que ela dilatou a rocha, a calçada no caso, né? Então no caso aqui, ó, no primeiro caso que eu citei, a rocha quebra, né? Porque houve uma mudança de temperatura. A temperatura subiu muito ou caiu muito. No segundo caso, a rocha se quebra porque a raiz perfurou o solo e foi quebrando a rocha. Ela foi perfurando e onde tinha a rocha, ela foi partindo e destruindo as rochas. Ela foi causando uma erosão, um intemperismo das rochas. Então, o intemperismo físico é quando as raízes atuam na quebra dessa rocha. Já eu mostro as imagens. O intemperismo físico pela ação do gelo, também é bem comum, né? A água que penetra nas fendas das rochas, ao congelar-se, ela se expande, está no estado líquido. Quando congela, expande. Ao expandir, ela vai dilatar, ela vai causar uma fragmentação da rocha, porque ela entra no estado líquido, como a região é bem fria, ela se solidifica, né? Se congela. Quando se congela, ela vai dilatar a rocha e vai quebrar a rocha. Quais são então os três tipos de intemperismo que nós vimos aqui físicos? O causado pela variação da temperatura, alta ou baixa, quebra a rocha. O causado pelas raízes, que perfuram a rocha e quebram, né, a rocha, danificam a rocha. E o intemperismo físico, que é quando o gelo, a água, quando entra no solo, ele solidifica e aí vai causando a fragmentação da rocha. Isso aqui provoca a quebra física, literal, da rocha. Temos aqui então o que eu falei ilustrado, né? Temos aqui, ó, é uma rocha aqui que fica na região fria, gelada, tá vendo aqui, né? Tem até umas montanhas aqui brancas, né? Essa imagem A, ela mostra uma rocha que sofreu intemperismo físico, mas por conta da temperatura. Percebo que a temperatura aqui está muito baixa. Essa temperatura, né, que é muito baixa, ela causou a quebra dessa rocha que foi submetida a temperatura muito baixa. Ou seja, ela sofreu um intemperismo físico. Pelo quê? Pela queda da temperatura. A segunda foto, não sei se você percebeu aqui, ó, isso aqui é uma raiz, ó. Aqui são raízes, e essas raízes, quando elas cresceram, né, ramificaram aí, ó, elas foram perfurando, foram achando caminhos na rocha. Percebeu que aqui também houve uma quebra da rocha, e essa quebra foi ocasionada não pela variação de temperatura, né, quente ou frio, mas sim pela raiz que foi perfurando, né? É um intemperismo radicular que fala, né? Faltou a palavra aqui, intemperismo, mas aqui é intemperismo provocado pela raiz, tá? Então, tanto a raiz quanto a temperatura, né, como eu mencionei agora há pouco, podem fragmentar uma rocha. Um processo bem lento, diga-se de passagem. Okay? Bem, falamos do intemperismo físico, ok? Que é a quebra da rocha, a quebra literal da rocha, quebrasse, partisse, né? Agora aqui é o intemperismo físico, o químico, aliás. O intemperismo químico, ele muda a rocha no seu estado, a sua composição química. Como funciona isso? Aqui, ó, é provocado pelas reações químicas entre a água e os componentes das rochas, decompondo a rocha. Quando a água tem contato com a rocha num período prolongado, a água vai decompor essa rocha, vai mudar a sua composição química. Vamos ver como é que funciona. Musgos e líquens, né, são formados pela associação de fungos e algas. São organismos pioneiros que degradam as rochas e auxiliam na formação do solo. Primeiro, o que é musgos e líquens? Vocês já viram uma espécie de lodo que fica na rocha, né, verde, um lodo verde, até escorregadio? Aquele lodo, quando ele morre, quando ele morre, ele acaba criando um ácido orgânico. E esse ácido orgânico, ele acaba mudando a composição da rocha, porque esse ácido orgânico vai infiltrar na rocha, dependendo da porosidade dela. Se for mais porosa, mais furada, ele vai agir mais rápido. Esse ácido orgânico que é causado pela morte desses musgos e líquens, que é aquele lodo que fica na rocha, eles vão decompor a rocha e vão mudar a composição química dela. Não vai quebrar a rocha, vai mudar só a composição, ela vai continuar inteira, só que vai mudar a composição interna dela, tá? De certa forma, então, isso aqui é uma espécie de intemperismo químico. Também é um processo muito lento, tá?
As minhocas, as formigas e os cupins são alguns agentes aí que perfuram o solo e permitem que a água atinja a rocha. Ou seja, eles têm uma função crucial no solo. Eles perfuram o solo, abrem caminhos por dentro do solo e são por esses caminhos que a água perfura, que a água entra no solo e vai percorrendo o interior e atingindo as rochas e causando intemperismo químico. Vai mudando a composição da rocha, vai dando mais fertilidade ao solo. Já já vou mostrar uma imagenzinha que explica legal isso para vocês. Tá? Então, nessa imagem aqui temos o intemperismo químico causado pela decomposição da rocha pelo contato da água com a própria rocha, causada muitas vezes por musgos e líquens, né, que é aquele lodo que tem na rocha, esverdeado, né, por exemplo, e alguns agentes, como as minhocas, formigas e cupins, que perfuram o solo, né, até a água atingir a rocha. Intemperismo químico é diferente do intemperismo físico. Lá tem a quebra da rocha, aqui não, aqui muda a estrutura interna da rocha, sem quebrá-la. Tá aí, ó, uma ilustração que mostra o intemperismo químico atuando. Mas vamos primeiro ver uma coisa interessante. O que é o solo, né? O solo é formado pelo intemperismo químico. Vamos ver aqui, ó. O solo é a camada superficial da terra. É onde nós pisamos, é onde nós construímos, plantamos, colhemos. Este é o solo, com sua fertilidade ou não, dependendo da região que ele está. O solo pode ter as características de cor, que indica a origem dele, que indica o material que deu origem a ele, vai dar a cor principal. A porosidade, né, que são as perfurações que tem no solo. Essas perfurações no solo vão ser preenchidas por gases ou por líquido. O solo também pode ter permeabilidade. Permeabilidade é o seguinte, os espaços do solo para passar água. Se o solo for permeável, é que é fácil a água atravessar ele. Se ele for impermeável, é que, né, se ele tiver hipermeabilidade, né, é que ele é difícil passar água. Então, um solo permeável, ele permite que a água infiltre. Um solo impermeável, ele não permite que a água infiltre. Pode até infiltrar, mas com maior dificuldade. Então, a permeabilidade é uma característica do solo. A textura do solo vai mostrar o tamanho das partículas que formaram esse solo. Então o solo, quando você olhar para ele tem que ter essas características. Tente visualizar isso aí quando você estiver em uma região que tem o solo exposto. Verifique o solo, pegue ele, o solo, né? Dê uma olhada nele, analise o solo e vê se ele tem uma cor predominante, que é o material que originou ele. Veja se ele é poroso ou não, se ele tem mais furos, né, que são preenchidos por gases e líquidos, se ele é permeável ou não, que ao jogar água nele, a água atravessa ele ou é um processo mais lento para atravessar, e se ele tem uma textura com pedacinhos maiores ou menores, o que indica o material que formou ele. Aqui na tela temos uma demonstração de como o solo é formado. Na primeira ali, ó, temos o leito rochoso e começa a se desintegrar. Aqui é rocha matriz. Aqui é rocha pura, né? A rocha é em espécie mesmo, tá? Não tem vegetação, não tem sol, não tem nada. A chuva, com o tempo caindo aqui sobre essa rocha, né? Sobre esse solo, ainda não é solo, ainda é a rocha, né? Ela vai decompondo essa rocha. Ao decompor essa rocha, ela vai sofrendo intemperismo químico e físico também, porque tem a quebra dela e o intemperismo químico vai mudando a composição interna dela. Na segunda imagem aqui, ó, você vê que onde tinha rocha, que foi afetado pela chuva, já tem o quê? Matéria orgânica. O que era rocha foi decomposto e criou a matéria orgânica. Matéria orgânica é a parte fértil do solo, né? Aí as minhocas, né, as formigas, os cupins ajudaram muito nesse processo, porque aí eles vão entrar aí, ó, e vão perfurar o solo e vão facilitar a entrada de água e vão intensificar a formação do solo. Aqui temos a rocha em estado bruto. Aqui temos a rocha sendo transformada em solo, também que está no processo lento. Aqui ainda é matéria-prima, a rocha, então, a matéria orgânica facilita a desintegração. Aqui tem matéria orgânica, aqui não tem. Aqui facilita a entrada de alguns seres, como minhocas e formigas, que vão facilitar o processo de formação do solo. Na imagem 3, já temos o horizonte A formado. O que é o horizonte A? É a parte mais fértil do solo, né? É onde está aqui as raízes, vão pegar o seu alimento, o seu oxigênio. Ó. Ou seja, não tinha nada, ó, não tinha solo nenhum. Agora que já tem, criou o horizonte A, onde tem o humus, que é a parte fértil do solo, onde tem a matéria-prima, né? Aliás, matéria orgânica, tem fragmentos minerais. Foi criando aqui, ó, o solo. Formaram-se os horizontes, tá? Era tudo estado bruto. E aqui passou a ser o solo, né, propriamente dito, com sua matéria orgânica e o humus. A última imagem aqui já mostra o solo com a sua matéria orgânica, o solo com o seu horizonte A, o horizonte B, de onde a planta tira os nutrientes. E aqui onde era rocha ali, ó, ficou só restrita isso aqui, ó, o horizonte C. Mas aqui agora, essa região pode sustentar a vegetação, coisa que lá não podia
aqui começou a poder e aqui mais ou menos. Ou seja, o solo desenvolvido sustenta uma vegetação densa. Esse solo pode ter vegetação, porque antes era rocha, mas aí, com o passar do tempo e todo o processo de intemperismo, ele foi criando e chegou ao que temos hoje, né? O solo com sua matéria orgânica e o seu humus. Se a região chove mais, é mais comum o solo ser fértil, igual aqui, porque vai chover, a água vai agir e vai transformar a rocha em solo. Se a região chove menos, como nos grandes desertos, vai acontecer do solo ficar ali, ó, naquele estado bruto, e vai ser menos fértil do que nas outras regiões do planeta. Bom, erosão e sedimentação, né? Já falamos sobre intemperismo, né? Agora vamos falar sobre erosões e sedimentação. O intemperismo, só relembrando, é quando a rocha é fragmentada, é decomposta, né? Principalmente pela água. Aqui as erosões, vários agentes podem agir aqui. E a sedimentação é um complemento da erosão. Primeiro ocorre a erosão, depois a sedimentação. Olha o gráfico aqui, ó. Intemperismo, quando a rocha sofre a ação da queda ou elevação da temperatura, quando a rocha sofre uma quebra ou decomposição. Quem agiu aqui? O intemperismo. Ele mudou o relevo, mudou a rocha. Aí, como ele foi sujeito ao intemperismo, ele vai sofrer depois o quê? A erosão, a quebra. Tudo que for erodido, desgastado, vai cair aqui, ó. Vai descer, vai cair por esse caminho aqui e vai cair onde? Aqui, na sedimentação. Então aqui é onde a rocha começa a se quebrar. Aqui houve a quebra da rocha e o transporte dela, aqui na erosão. E nesse último aqui, ocorre o quê? O depósito de tudo que foi quebrado. A rocha se quebrou aqui, a rocha se transportou aqui e a rocha se sedimentou, se depositou aqui. Tudo que foi quebrado da rocha veio parar bem aqui na sedimentação. Sedimentação vem de sedimentos, partículas, tá? Okay. Erosões e tipos de erosões, né? Vimos que temos o intemperismo, físico e químico, temos a sedimentação, que é o lugar onde se deposita tudo que foi erodido, que caiu, e erosões. Erosão é o processo de desgaste das rochas e o transporte material. Então a erosão, ela abrange o desgaste e o transporte de tudo que foi destruído, né? A sedimentação é o depósito do material erodido em novo local. Eu mostrei agora há pouco a imagem, né? A sedimentação, aliás, o intemperismo, aí vem a erosão, aí vem aquela parte onde os pedaços das rochas caem e ficam lá. Foi o slide anterior esse que eu falei, tá? Aí temos alguns tipos de erosão, né? Olha só, erosão pluvial, com P, é quando a ação das águas das chuvas desagregam e transportam. Então está chovendo, aí cria aquela lama que ocorre é a erosão pluvial, porque a água da chuva cai no solo, lava o solo e leva as partículas dele. Lavar o solo, desagregar. Transportar a partícula é quando cria aquela lama. A erosão pluvial é pela ação das chuvas, quando a chuva provoca a erosão do solo, o desgaste do solo. E o resultado é a lama, tá? Erosão fluvial, com F, é quando ocorre a erosão das águas correntes dos rios. Os rios percorrem esse caminho. E nesse caminho que ele percorre, ele vai desagregando o solo e vai transportando também. As margens dele vão levando tudo que vem pela frente, de rochas e sedimentos, e vai levando para outro canto. Então os rios também, eles são agentes externos da formação do relevo, porque eles desagregam e transportam a água da região próxima ao rio, as margens do rio, né? A exemplo da chuva, que também desagrega e transporta. Só que aqui, né, ocorre nas cidades, qualquer lugar, tá? E cria aquela lama. O rio não. Ele desagrega a região próxima ao rio e vai lavando aquela região, levando as suas águas com a força das suas correntes, vai levando tudo que ele faz destruindo lá. Então, erosão fluvial é a erosão dos rios, que vai moldando, vai construindo o solo, né? Erosão marinha, vem do mar. A água do mar, ela modifica o relevo nos litorais, né? Que tipo de relevos são formados no litoral pela erosão marinha? Temos aqui, ó, as falésias. Falésias são paredões. A água do mar bate naqueles paredões, naquele relevo, e vai desgastando aquela parede e vai esculpindo ela. O resultado dessa ação da água forma-se as falésias, que são paredões próximos ao mar, tá? As restingas e praias, já sabe, né? Praia é uma porção de areia, restingas é uma faixa estreita de areia. Então, a areia, aliás, as praias e as restingas são porções de areia na praia, aquela praia que a gente passa as férias, né? Toma o sol e fica lá, né? Aquela praia que é composta por areia, toda aquela areia da praia é composta por isso aqui, ó. As falésias foram criadas pela água do mar que bateu no relevo, criou a falésia, e tudo que é erodido da falésia cai. Cai onde?
nas restingas e praias. Assim se formam as praias do mar, tá? Então isso é erosão marinha. Essa erosão marinha é responsável pela formação dos relevos na região litorânea. Não é muito comum aqui onde nós moramos porque nós não temos praia, né? Não tem mar, né? Não é litoral, tá? Glaciária, né? Vem de gelo, é o desgaste, aliás, é o deslizamento do gelo das zonas mais elevadas, nas regiões mais altas do mundo, né? Mais na região ali polar e temperada, as montanhas são muito geladas e o gelo que está bem no topo, ele vai derretendo ou ele vai desabando, né? As avalanches, por exemplo. Isso tudo vai fazendo o quê? Aqui, ó, vai deslizando o gelo das zonas mais elevadas e vai lavando tudo que tem de lá para cá. Né? Vai desmoronando tudo. Então o gelo ele vai esculpindo o solo, ele vai umedecendo o solo. Quando ele umedece o solo, deixa o solo mole. O solo fica mole e vai se despedaçando facilmente, porque o gelo é água. Então a água vai umedecendo o solo, umedecendo, tá? Então o gelo também, a erosão glaciária é a erosão causada pelo gelo. Erosão eólica é a erosão dos ventos, é quando ocorre o desgaste causado pelo vento. As partículas são carregadas. Aquela poeira que vem aos nossos olhos quando tem vento, aquilo é erosão, porque o vento vem, lava o solo, tira do solo as partículas, leva aquelas partículas, ele está tirando de um lugar e levando para outro. E isso é erosão, porque os ventos atuam como agentes externos, mudando o relevo, através, né, da sua ação de levar uma partícula de um lugar para outro. A última erosão de hoje é a acelerada. A acelerada é aquela causada por nós, né, os seres humanos, quando construímos em morros, quando construímos em estradas, como desmatamos, queimadas, toda a ação que o homem pratica no relevo e muda ele, né, construindo, por exemplo, isso é erosão acelerada, tá? Erosão acelerada é aquela causada pelo homem. Por exemplo, construir uma casa no morro, isso é erosão acelerada, porque a casa pode desmoronar junto com o relevo. Isso é a ocupação humana que provoca erosão acelerada, outro nome ainda, erosão antrópica. Temos aqui então pluvial, fluvial, marinha, glaciária, eólica e acelerada. Os tipos de erosões que ocorrem, né, na Terra. E para ilustrar o que eu falei, né, bem rapidamente, está aqui, ó, fluvial, né, o rio aqui, ó, circulando em volta desse relevo, tá? O rio vai modelar o relevo, né? Temos aqui a eólica, né, esse mar de areia, esse morro de areia aqui, né, como fosse uma duna, um deserto, o vento que levou e trouxe ele, né? A erosão glaciária, como falei, ó, tá vindo lá do ponto mais alto, né? Está vindo um ponto mais alto e está descendo aqui, está lavando o solo, está fazendo a sua erosão. A erosão pluvial, que vem das chuvas, né? Vem de pluviosidade, que fala. E as chuvas, elas escavaram aqui, ó, e provocaram essa vala aqui, ó. As chuvas provocam essa erosão. A erosão marinha, como eu falei, isso aqui é uma falésia, ó. Isso aqui, esse paredão aqui é uma falésia, tá? Essa falésia que é a onda do mar bate aqui e vai esculpindo ela. O que cai dela vai formando aqui a praia e as restingas, tá? Praias, restingas são formadas pela erosão marinha. E esse paredão aqui chama-se falésia, tá? E a última erosão é a gravitacional, ou ainda que eu falei acelerada, é quando as coisas, né, o relevo, né, as rochas caem da parte mais alta para a parte mais baixa, muitas vezes motivada pela ocupação humana, pela ação humana, como desmatamento e construção de casas e etc. Ok? Aí estão 6 tipos de erosões que ocorrem na Terra. Bom, assim nós falamos hoje sobre o quê? Falamos sobre o relevo, né? Falamos sobre intemperismo, sobre erosão, sedimentação, só como forma-se o relevo da Terra. Falamos sobre os agentes internos, tectonismo, vulcanismo, né? E falamos sobre os agentes externos, as erosões, o intemperismo e a sedimentação. Aqui no quadro, você está vendo aqui, ó, para a gente melhorar o que aprendeu hoje, aqui, ó, página 31, questão 1, 2 e 3. Então você vai fazer as 3 questões lá com base no seu livro na página 81. Página 88, questões 1, 2 e 6. É isso mesmo, 1, 2 e 6. Pula 4 e 5, tá? Essas 3 questões estão falando sobre esse tópico, esse tema 3. A página 89, a questão 8, apenas a questão 8, que tem a ver com o nosso assunto de hoje, é para fazer isso tudinho. E algumas questões que eu vou postar na plataforma também para somar com isso e enriquecer o que aprendemos. Ficamos assim, devendo só o tema 4, que eu ainda vou preparar uma aula legal para vocês, para a gente concluir essa unidade 3. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!